Olá, pessoal. Meu nome é Eliane Batista, sou graduanda de Psicopedagogia e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Vivian, né? E vamos falar sobre o espectro autista. Olá, meu nome é Raquel, também sou graduanda de Psicopedagogia e vou chamar então a Vivian e pedir para que ela possa se apresentar para nós hoje. Olá, prazer então, gurias, conversar com vocês hoje. Como as meninas já me apresentaram, né? O meu nome é Vivian Machado, eu sou professora de formação, graduada em História, licenciatura plena. Eu sou mãe de um rapaz autista de 20 anos, chamado Josué. Eu me formei em psicopedagogia, já na intenção de ajudar ele, né, devido às questões de aprendizagem dele. No momento em que eu pensei em fazer uma pós-graduação, já me voltei para a área da psicopedagogia, pensando em poder ajudar ele, né, na caminhada dele. E depois de aposentada, eu trabalhei 30 anos em sala de aula sempre, né, e depois de aposentada eu acabei me dedicando a outras formações, capacitações, pós-graduação também, sempre voltadas para essa área do autismo, e daí, né, focando bem na área das questões dele, né, para poder ajudar no desenvolvimento do meu filho, né. Essa sou eu. E mais um monte de outras facetas, né, que eu não vou destrinchar todas elas aqui para vocês, porque senão vai... eu sou mãe de uma menina de 25 anos, sou a avó da Aurora, né, que está com 7 meses, né, e por aí afora, né. Uma fofura, né? Vivian, a gente quer te agradecer, né? Muito obrigada pela tua presença, por falar hoje sobre esse assunto que é muito importante, né? E, inclusive, no mês, né, que se comemora aí. E Isso. agora eu vou deixar para que a Raquel faça a primeira pergunta e nós damos a continuidade, né, Raquel? É contigo. Isso. Então, Vivian, quando é que foi que tu descobriu que o Josué é ou tem autismo? Não sei como é que a gente pergunta isso. A criança a gente é fala normalmente assim, existe uma questão sobre isso que a gente diz assim que ele tem autismo, né? Porque é uma questão de palavras, né? Porque se tu diz assim, ele é autista, parece que isso é tudo que ele é, né? Uhum. E se tu fala ele tem autismo, então é apenas uma parte do ser dele, né? Então, mas é uma questão mais de jogo de palavras, né? Então a gente normalmente diz assim, ele tem autismo, né? Ok. O Josué foi o seguinte, né? Vocês imaginam que hoje em dia muitas pessoas ainda têm muita desinformação sobre o autismo que circula, e tem muitas pessoas que ainda têm mitos a respeito do autismo, né? Acreditam em muitas coisas erradas, inclusive sobre a causa do autismo, né? E você imagina isso há 20 anos atrás, né? Era um desconhecimento bem grande. Eu, inclusive, formada, professora em sala de aula, tudo, né? Eu não tinha conhecimento assim a respeito do autismo em si, sabe? Eu conhecia pouca coisa, conhecia coisas assim da TV, existia um filme que passava sempre que me chamava muita atenção, que se chamava Meu Filho, Meu Mundo, é um filme bem antigo, né, onde uma criança com autismo severo aparecia se balançando, assim, né, eu me lembro, porque eu tenho até hoje gravada na imagem, na minha mente, as imagens da propaganda daquele filme, né, e para mim, falar em autismo me remetia àquelas imagens, né. Aí, eu tive o meu filho, né, tudo normal, porque isso não aparece no primeiro momento, né, o autismo ele vai aparecendo pela questão comportamental até em torno dos 3 anos de idade, né, mas bem cedo, assim, com alguns meses, né, algumas questões começaram a me chamar a atenção nele, né, e algumas das questões que mais me chamavam a atenção nele eram a questão do comportamento dele parecer assim que ele era muito brabo, que ele não entendia a minha intenção, não entendia o que eu queria dele. Ele, nessa época, assim, inicialmente, ele começou a dizer algumas palavrinhas, ele dizia algumas palavrinhas, ele não foi, assim,
retardatário nessa questão da fala, sabe? Ele dizia mania para se referir a meia e outras coisinhas mais, assim, ele falava tatate para bolacha para comer, ele falava algumas sílabas, algumas coisas assim, né? Mas ele tinha essa questão e ele começou com comportamentos repetitivos, né, na porta, abrindo e fechando os trincos, né, e isso já se pronunciando agora, já mais perto lá dos 3 anos de idade, né, e a questão motora foi uma das primeiras questões que me chamou bastante atenção. Naquela época, os pediatras não davam muita atenção para essa parte. Hoje em dia estão dando muito mais valor a esses atrasos motores, tá? Como sinais precoces do autismo, né? E uma das questões que o Josué mais apresentou foi a questão motora, atraso. Inclusive, ele teve que fazer fisioterapia logo com alguns meses, porque ele não se sentava, ele demorou para sentar e ele demorou para engatinhar. Ele deu a primeira engatinhada dele com 1 ano de idade, tá? Depois de fazer fisioterapia, isso. E assim foi a questão dele. Então, quando ele estava próximo de 3 anos de idade, eu já me referia para o pediatra várias vezes sobre as minhas preocupações e sobre eles ter muito gênio forte, né? E o pediatra via alguns atrasos nele também, mas tinha aquela questão que a gente sempre alerta os nossos pais, né? Porque eu sou presidente da Associação dos Autistas aqui de Novo Hamburgo, né? A gente sempre alerta os nossos pais sobre a questão do cada criança tem o seu tempo. Isso é verdadeiro em parte, né? Existem os marcos do desenvolvimento que a gente tem que ficar alerta a eles. Se houver uma margem muito grande de afastamento desses marcos do desenvolvimento, você tem que acender o seu sinal vermelho e começar a investigar, começar a ir atrás, né? Então, o pediatra sempre dizia assim, vamos dar mais um tempo a ele, vamos ver, cada criança tem o seu tempo, e tal, e tal. Quando ele estava com 3 anos de idade, eu levei ele e a minha filha mais velha, né? Ela tem 5 anos mais que o Jô, levei os 2 juntos para uma consulta no pediatra, e lá o Josué teve um comportamento disruptivo diante de uns balões que ele deu para eles lá, e ele teve assim, um comportamento gritante, assim, disruptivo. E aí ele pôde ver com os próprios olhos aquilo que eu narrava e que ele não sentia na pele, né? Quando ele viu aquilo, ele baixou a cabeça e preencheu lá uma requisição e me deu, né? Eu ainda brinquei com ele assim, eu disse, doutor, não tem um psicólogo infantil, né? Daí ele baixou, preencheu o papel e me deu. E daí, quando eu olhei para o papel, ele estava me encaminhando para um psiquiatra. Daí eu tive um susto, né? Então eu disse, mas doutor, para um psiquiatra. E daí ele me disse assim, são coisas que vão para aquela nossa memória lá de longo prazo, né? Porque são questões emocionais que marcam, né? E ele me disse assim, porque talvez ele vá precisar de alguma medicação, né? E foi, né? Dali em diante, então, todas as coisas começaram a se desvelar, né, se desvendar na vida do Josué. Eu levei ele para um psiquiatra, inicialmente eu também descrevi algumas coisas para o psiquiatra. O psiquiatra me disse, será que tu não está querendo me vender uma geladeira na Antártida, né? E aquela coisa do meio que duvidar também um pouquinho, depois ele foi olhando e tal, né? E realmente chegamos ao diagnóstico de autismo do Josué. Porque nos primeiros momentos, vocês sabem, né? As diferenças de um neurotípico são sutis, são pequenas. Mas, com as demandas sociais chegando cada vez mais, o afastamento, né? As lacunas vão se tornando cada vez maiores, e você vai percebendo cada vez mais o atraso, os déficits, né? Por isso é tão importante você ficar atento às pequenas coisas. Essas pequenas coisas podem representar muito, sabe? Vivian, deixa eu te cortar aqui e fazer uma pergunta, uma colocação. Tu teve a reação como mãe de negação
Ou tu teve aquele sentido assim, eu sabia que podia ter alguma coisa, né? Porque mãe sente. De certa forma, eu tive uma sensação de alívio, assim, entendeu? Uma sensação de dor, porque eu me lembro de eu dirigindo e voltando e pensando assim, o Josué é deficiente, o Josué é deficiente, sabe? Uma sensação de dor, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alívio por ver que eu estava certo o tempo todo, sabe? De que eu não estava inventando coisas da minha cabeça e de que eu queria ajuda para ele desde antes até do que ele. Agora ele ia passar a ter ajuda, sabe? Que aquilo foi tardio, porque se tivessem acreditado em mim, naquilo que eu estava vendo, colocando antes, 3 anos. 3 anos. Para a época, ele foi diagnosticado cedo, mas foi porque eu estava insistindo, não estava mostrando. Sim. E os familiares, mesmo depois do diagnóstico, muitos familiares diziam não, não, sabe? Ou acreditando assim que aquilo ali seria uma coisinha pequena, né? E até o próprio, na época, o neurologista e o psiquiatra falaram em síndrome de Asperger, que é o autismo leve, né? Falaram em o que antigamente a gente chamava também de autismo de como é que se diz, high performance, né, alta performance, né, mas não, né, as lacunas do Jô, mesmo a gente botando ele logo em intervenção, né, as lacunas dele foram se tornando grandes, né, e mostraram assim que o que eles conhecem em consultório é bem pouco. Eu conhecia ele em casa, eu sabia que as lacunas dele, que as questões dele eram grandes, sabe? E hoje em dia ele oscila assim entre um autismo nível 3 e um autismo nível 2, assim. Né? Porque é isso que eu ia te perguntar, se era leve, né? Se era moderado, se era muito mais avançado. Em algumas, assim, trabalhando muito com ele. Eu agora que eu me formei numa pós em análise do comportamento, né? Que eu mesma passei também a intervir bastante com ele, modificar certos comportamentos, se colher certos resultados, né? Eu vejo que ele oscila em algumas áreas, ele teve bastante ganhos, sabe? Mas ele vai ficar muito provavelmente, eu não quero ser uma mãe pessimista, né? Mas eu sou uma pessoa assim realista, né? Ele realmente, dentro do DSM-5, né? Existem esses graus de autismo, né? Que é o nível 1 de suporte, né? Que é aquele que às vezes até o nível 1 ele é um espectro em si próprio, né? Porque existe uma variabilidade muito grande dentro do próprio nível 1, né? Mas, em termos assim, o nível 1 é aquele autista que precisa de pouco suporte, que vai precisar, em algumas situações, em algumas atividades, de algum tipo de orientação, de algum tipo de suporte. Né? O nível 2 é aquele que precisa de mais suporte, de mais orientação. E o nível 3 é aquele que, por toda a vida, vai precisar de substancial suporte e orientação para todas as atividades, praticamente, de vida diária. Né? Então, eu sei que o Jô tem conquistado, né, a partir de muita intervenção, muito esforço que ele está permanentemente em terapias, né, ele tem conquistado algum grau de autonomia, mas tem muita coisa ainda pela frente para poder considerar ele assim um nível 2, né? Ele está ali na fronteira, assim, né? Ô, Vivian, e como que como foi no início e como é agora, né, a interação, a comunicação social dele, como que foi para ti passar por tudo isso, né? O Josué, assim, inicialmente, ele tinha muita dificuldade na questão. Ele era um menino que a gente diria que é aquele menino elétrico, né? Que ele não parava em sala de aula, que ele tinha dificuldade de aceitar, por exemplo, uma apoiadora, a troca de apoiadores, ele não entrava em sala de aula, né? Ele
não aceitava ficar na escola, ele queria a mãe, queria voltar para casa, né? E isso aí foi bastante trabalhado. A gente, me lembro das dificuldades que a gente passava socialmente também, ele não descia no shopping, ele não deixava uma pessoa chegar perto do carro, perto de nós, que ele gritava, né? Então, foram coisas que a gente foi trabalhando, que a gente foi tentando harmonizar, assim, entre não fazer ele sofrer, mas também não deixar de expor ele a certas situações ao ponto de botar ele numa redoma e ele jamais enfrentar questões sociais, né? Então, hoje em dia, ele é muito tranquilo. Ele é muito tranquilo, por exemplo, para ir para a escola, para ter uma nova professora. Ele vai para uma terapia. Essa psicopedagoga que ele está voltando agora, ele foi a primeira vez esse ano. Ele chegou lá e ele entra na sala tranquilo, assim, sabe? Oi, já é uma conquista, né? Cheguei, sabe? E assim ele é com outras terapeutas também, numa boa, né? Hoje ele faz fisioterapia, ele faz judô, ele faz essa psicopedagoga, sabe? Já fez ecoterapia, psicóloga, ele já fez a musicoterapia, ele já fez tudo que é coisa, né? E ao longo do tempo ele foi conquistando essa capacidade, assim, de aceitar as pessoas, aceitar a aproximação das pessoas, né? Ele gosta muito num grupo, assim, ele gosta muito de observar os outros. Ele não tem aquela interação com o outro, ele tem mais uma interação na observação do outro, sabe? Ele se diverte observando o que os outros estão fazendo, né? Essa é a forma dele interagir com as outras pessoas, sabe? Mas ele não é um menino assim que, por exemplo, se ele gosta normalmente de estar sozinho com as coisinhas dele, né? Mas se tem um burburinho, né, de outras crianças ou de outras pessoas, ele vai estar ali. Ele vai gostar de estar presente, só que ele não vai estar interagindo com, ele vai estar assim em roda observando o que está acontecendo ali, sabe? Esporadicamente ele faz uma interaçãozinha, sabe? Ele entra, ele troca alguma coisa com o primo, sabe? Assim, esporadicamente, né? E ele não se incomoda com sons? Com sons, não. Não, ele tinha um pouco dessa questão da sensibilidade auditiva aí, né? Mas com o tempo também ele se desensibilizou disso, né? Essa questão sensorial está mais ligada à síndrome do valproato, né? O uso do valproato durante a gestação, né, que é um dos causadores do autismo, está relacionada com essa questão da auditiva, né? Normalmente, assim, né? Sensorial, né? Uhum. Uma questão relacionada ao teu maternar. Tu comentou ali, né, que tu teve que ir atrás, tu foi, mesmo as pessoas dizendo assim que não, capaz, pode nem ser, mas tu teve apoio, e de quem, assim? Teve apoio de familiares, de amigos, de médicos, como é que foi? Nessa busca, assim, eu fui muito sozinha, né? Mas eu e o Kleber, né? O Kleber sempre muito assim na dele, né? Ele hoje em dia ele já se identifica também como um autista de nível 1, né? Eu depois que eu estudei muito o autismo, né? Eu percebo que tanto o Josué quanto a Vitória eles têm características de autista nível 1, embora eles não tenham laudo, não tenham feito nenhum teste neuropsicológico, né? Então, o Kleber tem várias alterações do lado psicológico, várias questões, assim, alteração até na prosódia dele, no timing de falar, que são
questões que remetem ao autismo, né? Características, tá? E o Kleber sempre na dele, assim, né? Aceitou o filho, né? Numa boa, apostou junto comigo e tal, mas sempre mais light, do jeitão dele, assim, muito leve, né? Eu sou mais esquentada, eu já estou mais para o lado prático de correr e vamos, o que temos que fazer, né? Apoio de suporte à minha mãe. Minha mãe, eu não posso falar muito dela, porque tu sabe que eu estou vivendo um momento muito difícil, né? Mas, enfim, ela foi o meu suporte durante todo esse tempo. Ela pegava coisinhas, ela ensinou muita coisa para o meu filho. Na época eu trabalhava, eu sempre trabalhei 20 horas, tá? Depois que eu tive as crianças, eu trabalhava 20 horas, porque como professora eu podia fazer isso, né? Eu tinha um concurso de 20 horas, tá? E as outras 20 horas eu ficava com os filhos, né? Então, às vezes eles iam para o maternal, quando eu precisava, e às vezes a minha mãe me dava suporte enquanto eu estava trabalhando, e eu alternava entre isso, né? E ela sempre tentou ajudar muito o meu filho, até nos últimos meses aqui, quando ela já estava bastante avançada na questão da demência dela, ela me dizia assim, me traz o Joso, eu quero ensinar ele, sabe? Chamada! Ela sempre... Se tu me permite, né, eu te fazer uma pergunta, são todo ano, né, são mais de 70 milhões, né, de pessoas que passam com que tem, né, o espectro de autismo, então cada vez mais mães vão entrar nesse mundo, digamos assim, em um mundo novo, né, que já está aí 17 anos, ele tem 20, né? 20. Com 3, né? 17, desde a... Se tu pudesse dar uma orientação ou conselho, não sei como eu poderia expressar em palavras corretas aqui, para essas mães que vão enfrentar o que tu já enfrentou durante esses longos anos da tua vida, o que tu falaria para elas? Eu sempre digo, em primeiro lugar, assim, que os pais, de modo geral, né, como a gente tem tido um crescente número de diagnósticos, né, fiquem atentos aos marcos do desenvolvimento. Não adianta negar, corram atrás, sabe? Se o filho ficar muito defasado em relação aos marcos do desenvolvimento, investiguem, vão atrás. O melhor que você tem a fazer é um tratamento precoce, sabe? Se não for, você não tem nada a perder, você investiu, a criança vai nivelar, vai continuar, vida que segue. Né? Agora, se você ficar na negação, você só vai ter perdas a partir dali, né? Constatou, teve diagnóstico, vai à luta. Claro que cada pessoa tem a sua forma de reagir, né? Mas, enfim, você tem o diagnóstico ali. A primeira coisa a fazer é, vamos botar tudo na mesa agora, vamos respirar fundo, vamos procurar uma associação, sabe? Eu passei 20 anos, menos 5, 15 anos da minha vida, praticamente eu passei solo, né? Daí que a gente formou a associação, né? E de lá para cá que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender realmente mais de autismo. Antes disso, eu só delegava tudo para os profissionais, assim, né? Ia fazendo conforme iam dizendo, né? E as coisas foram indo, né? Até porque eu estava trabalhando, então tinha muito envolvimento, muita coisa, assim, minha cabeça não focava tanto, não direcionava tanto, né? Mas procure uma associação, porque a sua cabeça, as trocas ali, né? A interação entre as pessoas, a experiência de cada um contribui muito, né? Você vai ter o desejo de aprender mais, você vai aprender mais nas trocas ali, né? Então, se apoie com outras pessoas que passam pela mesma por situações semelhantes, né? E não negue, né? Busque nas melhores evidências, nos melhores tratamentos, né? E vão cobrar políticas públicas também, né? Ontem a gente teve a oportunidade de ir à Câmara dos Vereadores aqui da minha cidade, né? A gente foi muito bem recebido lá, sabe? A gente vê que as pessoas desconhecem muito o que é o autismo ainda. Então, a gente esclareceu bastante coisa, a gente conversou bastante coisa e a gente levou as nossas demandas lá. E a gente foi, assim, bastante bem recebido, sabe? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que unir esse grupo, sabe, em prol da causa que nós estamos defendendo.
E buscando essas políticas públicas, a gente vai chegar a melhor qualidade de vida para esses nossos filhos, sabe? Porque eles são joias, sabe? Independente das deficiências que eles possam ter, né? Ali tu pergunta se eles têm deficiências. Tem, né? Eles têm deficiências, têm déficit, né? Mas isso não os torna menos pessoas, não os desvaloriza, né? E às vezes eu penso assim, ó, que é menos sobre a deficiência deles e mais sobre como nós nos portamos em relação a tudo isso, sabe? Nós é que somos o teste maior em torno disso. Nós é que temos que saber como nós devemos agir com aquela pessoa que está ali, porque eles são maravilhosos, né? Eu estava assistindo alguns documentários, né, sobre as famílias, como a Descoberta, outros autistas que acho que a maioria de grau 1, que descobriu já na fase adolescência adulta, e aí eu lembrei da plaquinha de deficientes, idosos, gestantes, e tem ainda, foi incluída agora o símbolo lacinho. do autismo, e o lacinho. Aí me veio à mente, né, o autismo, ele é uma deficiência ou ele é um transtorno? Como é que Sim, é uma deficiência e é um transtorno também, porque ele é abrangente, ele vai causar déficit em várias áreas do organismo da pessoa, né? Em várias... me faltou a palavra agora, mas em várias áreas, enfim, da pessoa, por isso é chamado de transtorno, né? E pela lei, né, o autista tem direito às mesmas, pela lei Berenice-Piana, né, de 2012, né, o autista passou a ter direito aos mesmos direitos de qualquer outra pessoa com deficiência, né, pela lei. Então o autista tem, por isso que foi incluído o lacinho do autismo. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa associação de Novo Hamburgo foi a primeira que conseguiu uma lei municipal obrigando os estabelecimentos públicos e privados a incluir esse lacinho nas plaquinhas, né? E inclusive nos estacionamentos e tudo mais, porque nós temos esse direito, né? Só que nós somos muitas vezes questionados, né? Porque nem toda deficiência ela é visível, né? Mas o autista tem essa questão, né, do esperar, quem lida com o autista sabe que ele tem um tempo diferente, né, uma forma diferente de ver as coisas, né, então ele tem esse direito, né. Então, às vezes, acontecem certos problemas sobre isso, né? Volta e meia a gente é procurado, né? Questionado, de alguns pais que receberam, né? Alguns desaforos, né? Por ocupar uma vaga de deficiente ou coisa assim, né? Eu até estava vendo nesse documentário, né? Que a mãe conta que saiu a família toda normal, né? Sem nenhuma aparência de deficiência. Sim. E ficaram com olhares diferentes, né? Por que aquela pessoa está ocupando aquela vaga, né? E aí ela comenta que autismo não tem cara, não tem rosto, né? São pessoas, né, com algumas deficiências, algumas faltas, né? Algumas dificuldades. E aí tu colocou sobre isso, né? Que muitas vezes vão ser questionados, né? Mas nós temos que nos preparar para isso, né? Como tu comentou antes, né? A sociedade não está preparada para as diferenças. Né? E ainda acontecem coisas, né, como aquilo que vocês viram na mídia, né, um tempinho atrás, uma pessoa que usou de um direito que não é seu, né, não sei se vocês repararam, né, uma pessoa adulta, né, que usou de um direito que não é seu, se dizendo autista, né, o que acaba por prejudicar todo um grupo que, de fato, tem aquele direito, né, e acaba trazendo... prejudicando, né? Porque ali as pessoas acabam questionando, né? Realmente não está nos traços, né? Tem algumas síndromes que têm traços, né? Que fica difícil não dizer que ela tenha, mas o autista não tem traço, né? E aí uma pessoa usa de um direito que não é seu, né? Debochando do direito que o autista tem, né? E toda uma sociedade acaba
questionando e caindo em cima, né? E aí quem realmente precisa acaba sendo prejudicado numa onda dessas, né? Daí também tem a por falta de exemplo, empatia, né, Vivian? As pessoas, elas têm que ter uma consciência, olhar para o próximo, e antes de... Vivian, eu gostaria que tu falasse para nós quais são as causas do autismo. Eu acho bem interessante falar a esse respeito, assim, porque é uma das coisas que levou a muito sofrimento da parte das mães, né? Especialmente no século passado, no início do século passado, né? Porque inicialmente a psiquiatria, né? Especialmente a área da psiquiatria, né? Considerou que as mães eram responsáveis pelo surgimento do autismo, né? Seria algo psicológico, falta de laços, falta de afeto entre a criança e a mãe, né? Inclusive surgiu o famoso termo mães geladeira, né? Que o psiquiatra Bruno Bettelheim disseminou naquela época, né? Então você imagina a situação das mães que vivenciavam a questão do filho, né, com o transtorno, e elas mesmas se culpando, se sentindo a geradora de toda daquela situação, né? E hoje em dia, né, a partir somente do DSM-3 é que nós vamos ter, então, o autismo sendo definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, alguma coisa que já aconteceu lá dentro do útero, né? Algo que aconteceu nos genes, né? E hoje em dia nós sabemos, pelo último estudo que teve, um estudo assim bastante grande, um estudo que a gente chama assim de peso na ciência, né? Porque pegou uma amostragem bem ampla da população e observou ela linearmente, né? Durante muitos anos, né? Hoje em dia se sabe por esse estudo que o autismo tem realmente causas eminentemente genéticas, né? Então, cerca de 81% do autismo é de causas genéticas e hereditárias, né? Então, 18 a 20% das causas são causas apenas genéticas daquele indivíduo, né? Modificações genéticas que ocorrem naquele indivíduo, que são chamadas mutações de novo, né? E somente 3% são causas ambientais, e essas causas ambientais também é interessante chamar atenção para isso, porque as pessoas acham muito que é causa do ambiente em que a pessoa vive, mas não, são causas intrauterinas, do ambiente intrauterino desfavorável, por causa da ingestão do valproato, por exemplo, o ácido valproico, né, que é um anticonvulsivo, né, que se usado durante a gravidez, ele já está provado que ele causa o autismo, né, inclusive essa questão da sensibilidade auditiva, né, o autista que nasce com muita sensibilidade auditiva tem a relação com o uso do valproato, tá? E também se estuda muito em relação a certas infecções que o útero pode ter tido, né, durante a gravidez e ter causado também, estar relacionado com as questões do autismo, do desenvolvimento do autismo. Então, são causas ambientais intrauterinas, apenas 3%. Então, é realmente o peso maior, grande, né, das causas do autismo estão relacionados aos genes, né, a modificações. Existem mais de 1.000 genes relacionados às causas genéticas, né? Ele é multifatorial também, né? E ele é tão, mas tão assim, como é que eu vou dizer para vocês, misterioso até para os cientistas, porque se verifica que autistas que possuem alterações em genes semelhantes, muitas vezes no comportamento, eles possuem comportamentos totalmente distintos. Então, é realmente um transtorno assim, bastante intrigante ainda para os próprios cientistas, né? Não... Pode falar, desculpa. Ele não é novo, mas a busca ainda, ela sempre tem uma novidade, né, para descobrir. Muita coisa ainda. Ainda está sendo feito muito mapeamento, né? Ainda está, não existe assim um gene relacionado ao autismo, né? Porque já tem catalogado mais, como eu falei, né? Mais de 1.000 genes que têm relação com o autismo. Uhum.
Eli, tu quer comentar alguma coisa? Senão eu vou fazer uma última pergunta. Não, eu acho que a gente vê a importância, por mais que a gente estude, está dentro de uma área que fala sobre o tema, né, sobre essa causa, tem muitas coisas a ser descobertas, até por nós, profissionais, que estamos nos formando, né, e que bom que a gente teve a honra de ter uma mãe, né, que convive com isso há 20 anos, e também que é uma presidente de uma associação, né, que defende essa causa aí. E sendo uma presidente, agora falando como uma presidente de uma associação, Vivian, o que tu gostaria que estivesse mais à disposição para que as associações e esses familiares que passam por essa causa e que enfrenta tudo isso, eu creio, posso estar enganada, com muito pouco apoio ainda, eu acho que falta muita coisa ainda, deveria ter mais apoio. O que tu gostaria que tivesse disponível para que vocês pudessem usufruir e estar ajudando vocês nessa causa também? Nós estamos há 5 anos aqui em Novo Hamburgo lutando pelo estabelecimento da nossa associação, né? E nesses 5 anos a gente vem fazendo palestras para capacitação de pais, de profissionais, né? A gente faz entrega ranchos, roupas, faz para famílias que são cadastradas e são necessitadas, né? Embora esse não seja o objetivo nosso, realmente não é assistencialista, tá? Mas eu estou colocando algumas das coisas que a AMA tem feito, tá? No entanto, o nosso objetivo, a nossa meta, digamos assim, a gente não conseguiu atingir ainda de fato, que é a de proporcionar atendimentos, terapias para os nossos filhos, né? E por que a gente não conseguiu ainda? É uma jornada bem difícil, sabe? Bem complicada para chegar. E realmente dar o atendimento assim adequado para eles, sabe? O atendimento com evidências científicas para eles, né? E nós sabemos que as melhores evidências científicas apontam para a análise do comportamento aplicada, a ABA, né? Porque ela é de ordem comportamental, né? E o autista ali tem muitos problemas no comportamento, né? Então, nós queremos que essas terapias envolvam, né? Não é somente a ABA, né? Mas ela é a principal terapia para intervenção junto ao autista, né? Então, nós queremos muito formar um grupo, né, que trabalhe o autista na nossa sede. A gente conseguiu alugar a nossa sede à base do nosso esforço, dos nossos brechós, sabe? O poder público até agora não contribuiu nada conosco, assim, né? Dos nossos brechós, da venda das nossas joinhas, um corre-corre para lá e para cá. Você imagina que mãe de autista não tem muito como se desvencilhar e correr, porque muitas vezes a gente não tem nenhum cuidador, assim, né? A gente está, assim, tentando, jogando para todos os lados para conseguir fazer esse tipo de coisas, né? Então, o nosso foco é conseguir esse atendimento adequado para os nossos filhos, né? Formar diferentes grupos de terapias ali dentro da nossa sede e poder atender os nossos filhos ali adequadamente, né? E isso aí a gente não atingiu ainda, né? Mas nós estamos persistentes, né? Nós acreditamos que nosso esforço vai dar frutos, né? Uma hora dessas, né? Ontem a gente teve um pouquinho, assim, mais de, digamos assim, de ânimo, né? E assim a gente vai persistindo, né? Aquilo que a gente faz com amor, né? E, digamos assim, ó, a análise do comportamento trabalha muito com a questão do reforço, né? Então, o maior reforço que nós temos é o nosso filho, né? A gente trabalha por amor a ele e no intuito de ver ele progredir, sabe? O mínimo que ele progrida já é um grande reforço para nós. Então, a gente trabalha em busca disso sempre, né? E nisso a gente acaba, mesmo que levando alguns reveses e tudo mais, o reforço maior é ele e a gente continua persistindo, né? E olha, então, a importância, né? Então,
das autoridades públicas olharem também, né, e estar ajudando, porque o trabalho de vocês é um trabalho de formiguinha, né? E que as pessoas Sim. venham ajudar mais essa causa, ajudar esses familiares, ajudar a associação, né? Para ver a importância que isso tem. Às vezes a gente fala, a gente estuda, mas a gente não entra a fundo, então eu acho muito importante tu estar aqui com a gente hoje e estar sanando isso daí. E teria mais algo que tu acha importante estar falando aqui para que fique registrado sobre esse assunto, Vivi? Olha, eu acho que a Raquel tinha falado alguma coisinha antes, né, Raquel, que tu tinha falado, e eu acho que eu não cheguei a abordar. Na questão do desenvolvimento, a pessoa recebe o diagnóstico e como auxiliar no desenvolvimento da pessoa, da criança, do adolescente, do adulto. Uhum, sim. Assim que você recebe o diagnóstico, né, o ideal é que ele seja o mais precoce possível, por isso que eu disse, né, mira nas pequenas defasagens e vai acata, né, vai investigar, né. Assim que receber, hoje em dia, as neurologistas, os neurologistas, neuropediatras, né, e os psiquiatras infantis, né, quem dá o laudo normalmente são esses dois, né, embora haja a possibilidade de psicólogo também dar, mas eu não conheço caso de psicólogo que dê laudo, né, eles já estão estendendo para você quais são as terapias mais adequadas, tá? Porque eles estão lendo a literatura, eles estão vendo as evidências, já vão estender para você quais são as terapias mais adequadas. Então, vá atrás daquilo ali e coloque o filho naquelas terapias que ele indicar para você. Vá à cata. É muito difícil você conseguir profissionais na área, eu vou te dizer assim que tem bastante defasagem de profissionais, tá? Mesmo psicopedagogos, tá? Mesmo fonoaudiólogos, tá? Mesmo terapia ocupacional é muito importante para o autista, especialmente com integração sensorial, que é muito importante porque a parte sensorial do autista normalmente é bastante afetada, tá? E quase não existe profissional da área aqui em Novo Hamburgo, é extremamente escasso, mas tente buscar esses profissionais, tá? Se você tem algum plano, né, fique de olho, monitorando que tipos de profissionais vão estender a você também, tá? Porque muitas vezes os planos só querem se livrar, né, da busca. Muitos pais acabam ingressando também na justiça, porque às vezes os planos também negam aqueles pedidos médicos que são feitos, né? Então isso dá toda uma outra live, porque é uma luta, né, que os pais têm também, né? Pagam o plano, mas na hora que eles precisam, eles também acabam tendo que ingressar na justiça, né? Você pagar todas as terapias particulares basicamente impossível, né? Só para quem tem uma fonte de renda muito elevada, né? Mas tente ir atrás, pelo menos pegue as terapias básicas, né? Porque normalmente eles vão te dar pelo menos o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e uma psicopedagoga, especialmente se ela tiver especialização em ABA, procure que seja, se a fonoaudióloga tiver especialização em ABA também, tá? Porque a ABA, ela coexiste com várias outras formações, tá? A análise do comportamento aplicada, ela não é própria só para trabalhar com autista, ela trabalha com qualquer pessoa, é para mudança de comportamento, tá? Ela aumenta comportamentos desejáveis e diminui comportamentos não desejados em qualquer pessoa típica, neurotípica ou neuroatípica, tá? E ela coexiste com qualquer profissional, né? Você pode ser psicopedagoga com formação em ABA, pode ser fonoaudióloga com formação em ABA, TO com formação em ABA, e à medida que você tiver um profissional em qualquer uma dessas, com qualquer uma dessas formações e formação em ABA, melhor ainda, porque daí você vai agregar
para o tratamento do seu filho autista, tá? Autista ou com deficiência intelectual, né? Ou até outro transtorno, porque ajuda bastante a lidar com qualquer tipo de, especialmente com a questão comportamental, tá? Então, é isso que eu recomendo, embora os profissionais, já vou dizendo, são bem escassos, né? Foi uma das questões que a gente colocou ontem na Câmara, né? Que a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais qualificados para trabalhar com nossos filhos, né? A questão de profissionais qualificados, eu tenho uma lembrança, assim, de que eu contatei uma psicóloga, que não era pelo meu convênio, e aí o que ela disse? O plano não paga. Então, como é que eu vou entrar ter um acordo com a empresa que não quer me pagar, né? Só que aí tem muitas pessoas que saem perdendo também, né? Então tem que ter uma sensibilidade de todos os lados, né? Não só do pai e da mãe que precisa, ou do profissional, mas das empresas também, né? Que gerenciam os planos de saúde, né? Sim. Mas muito obrigada. Os planos de saúde é bem complicado, porque a gente enfrenta questões assim de planos de saúde que querem fornecer 20 minutos de fonoaudióloga para o teu filho. Imagina, com 20 minutos, tu faz aquele primeiro contato com a criança e tu não consegue trabalhar nada. Não né? teve nem a atenção da criança. Tu respira. Sim, Em 20 minutos dá uma respirada e já foi. Né? Chega a ser ridículo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, talvez seja até uma pergunta boba que eu venha fazer, mas talvez não. E referente a fazer parcerias com a faculdade para que, tipo, alunos que já estão finalizando o curso, que precisam fazer um estágio e possa ter alguém ali junto com eles que está ajudando também nessa causa. A gente tem buscado algumas parcerias. É que, primeiramente, é bastante burocrático as coisas, sabe? Nós agora conseguimos alugar uma sede para, como nós somos como uma ONG, digamos assim, e para a gente receber verba pública, tá? Existem uma série de critérios que a gente tem que preencher, tá? Nós temos que ter acessibilidade. Então, para a gente conseguir o local, a gente teve que cuidar várias coisas para conseguir esse local. Tá? Agora, nós estamos no processo de conseguir o alvará de funcionamento. Tá? É uma longa história também. É uma outra longa história, porque a gente foi tentar conseguir a assinatura digital. Para conseguir essa assinatura digital, gente, é burocracia. Nossa, vocês não imaginam tudo que a gente enfrentou já. E daí é custo, tá? A AMA não tem uma geração assim de custo. E tudo isso a gente tem que gerar dinheiro, entendeu? E nós não somos nós não temos uma empresa que gera dinheiro, entendeu? Então, aqui em Novo Hamburgo, a gente produzia dinheiro com os nossos brechózinhos, era o que mais dava, assim, sabe? E Novo Hamburgo não está permitindo os nossos brechós, simplesmente eles alegaram a questão da pandemia e não permitiram nós fazermos o brechó na praça até agora, sabe? Não, embora todo o resto esteja funcionando, não permitiram o nosso brechó na praça. Então, a gente está, assim, atirando para todos os lados, sabe? Para conseguir um dinheirinho para bancar até essas custas aí, para conseguir o nosso alvará. Aí, depois que conseguir o alvará, a gente pode começar a estabelecer esses tipos de parceria, para daí começar os atendimentos, entendeu? Para conseguir colocar, por exemplo, estagiárias, entende? A gente já está em tratativas com um psicólogo para fazer um projeto de habilidades sociais para autistas jovens e adultos, sabe? Daí a gente vai precisar, sim, de um estagiário de psicologia junto, ou de um voluntário, entendeu? Então, aí a gente está começando a aumentar as coisas, sabe? E a gente ganhou algumas promessas ontem, né? Então, espero que não sejam só promessas políticas, né? Que as coisas realmente se concretizem. Então, a gente vamos ver, né? Com isso, a gente quer chegar a essas parcerias também com faculdades, com os alunos, de poder, né, criar estágios e tudo mais, né? Ai, seria ótimo, né? E até para quem estuda, seria maravilhoso. Além
do enriquecimento como é que a gente fala? Da vivência, né? Sim. Seria ótimo para as pessoas que estão recebendo também, né? Sim, e eu vou te dizer, Raquel, que nós temos, assim, nós recebemos bastante contatos, e-mails, tanto da psicologia quanto da área da educação, de pessoas que nos buscam querendo estágio, sabe? Uhum. Mas, por enquanto, a gente não tem nada em andamento para proporcionar esse estágio, porque a Sim. gente não tem alvará ainda de funcionamento. E com isso, a gente não conseguiu também o nosso título de utilidade pública para conseguir verba pública. A gente precisa ter esse título de utilidade pública, tá? Que é um outro processo. É uma burocracia muito grande, tá? Só o que eu posso... É uma luta, né? É uma luta. Demais, o né? que eu posso dar, assim, mais resumido para vocês. É um passo a passo bem extenso, para tu imaginar que a gente está há 5 anos nessa coisa, assim, Nessa batalha, né? nessa batalha. Ô, Vivian, a gente creio que a gente já está indo para o nosso encerramento aqui do nosso papo, né? Que tá desse assunto que é tão importante e que bom que tu esteve aqui conosco, nos ajudando, assim, eu fico muito honrada, muito feliz. Eu queria te perguntar uma coisa, não sei se convém aqui, mas eu vou perguntar. Caso alguém queira ajudar a associação, como que elas podem estar entrando em contato contigo para que essa ajuda seja sim. efetuada? Olha, na realidade, nós temos um Pix, que é o CNPJ da AMA, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou saber te dizer qual que é ele aqui de cor, né? Mas podem seguir a nossa mídia, né? Nós temos AMA Paz do Autista, nós temos Instagram, nós temos o Face, né? E nós temos um número de Pix que pode ser depositado. Nós temos na nossa mídia divulgando ali a nossa lojinha também, que a gente vende colares, a gente vende camisetas, né? Uma série de artigos, estojo, várias coisas assim com a temática do autismo, né? E tudo isso vai estar nos ajudando bastante, assim, né? A mover com a causa, né? Porque tem famílias muito necessitadas, né? E que precisam da associação, na verdade, né? É como um auxílio, né? Não é só aquela ajudar a dar o peixe na boca, não, é auxílio porque não tem mesmo, né? Eu vou enviar o Pix aqui para vocês, tá? Tá, ok. Aí nós tiver... colocamos depois. Isso, os comentários, né? Nós deixamos ali no comentário. Isso, podem colocar depois nos comentários lá. Vamos pedir, né, para o pessoal ter mais empatia, olhar com mais amor para essa causa, né, e ajudar a gente. Eu não sei se vocês têm um valor mínimo, qualquer ajuda é bem-vinda, como é que... Não tem valor mínimo, não, qualquer coisa nós recebemos de bom grado e agradecemos muito, realmente. Certo. Eu acho que, da minha parte, eu não tenho mais perguntas, eu só tenho a te agradecer, disponibilizar o teu tempo, estar aqui conosco, falar sobre essa causa, né? Eu sei que tu está aí na correria e o tempo das pessoas são preciosos, então, assim, ó, muita gratidão no fundo do meu coração. Se tiver algo, tanto eu, tenho certeza que como a Raquel, que nós possamos estar ajudando também, nos procure, nós estamos à disposição, viu? Deus te abençoe, tu é uma mulher incrível, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, eu que agradeço, meninas, esse sucesso aí com vocês, continuem estudando, tá? Obrigada, Vivian, de coração. Eu amo essa área, amo a educação, amo a psicopedagogia, amo as crianças. Tem que ter amor, né? Aposto nisso, né, para um mundo melhor, né? Com certeza. Mais amor, né? Mais amor, mais empatia, Isso vamos aí. nos ajudar uns aos outros. Lívia, muita Isso gratidão, aí, obrigada. Deus abençoe a ti e a tua família. E por hoje é isso. Quer falar mais alguma coisa, Raquel? Não, seria isso. Agradecer a Vivian e Eli por estarem aqui disponibilizando o tempo também. E Imagina. Obrigada por nos esclarecer muitas dúvidas, Vivian, por nos trazer mais esclarecimento, né, quanto à questão do espectro autista. E realmente, né, como a Eli falou, ter mais empatia pelas pessoas, né? Porque antes de qualquer coisa são pessoas, né?
antes de ter um rótulo, que não se deve, né? Mas são pessoas, né? Assim como nós, né? E sempre buscando melhorar nas questões, né? E como toda pessoa precisa melhorar. Mas obrigada por estar aqui também nos ajudando. Beijo, nada, gente. eu que agradeço. Fiquem com Deus. Tchau, boa Gratidão. tarde. Tchau, tchau. Até mais. É.